Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma revisão geral sobre os ossos dos membros inferiores. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer, caso você ainda não conheça, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia e vários outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Dá uma olhadinha no canal, se você gostar, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você receber um aviso todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, ok? Tem um monte de gente que é inscrito no canal e aí às vezes fala para mim, ai, faz tempo que eu não recebo nada, faz tempo que você não posta nada. Não, a gente tá postando vídeo, aula todas as semanas e se você não tá recebendo um aviso é porque você não ativou o sininho de notificação. Então se você não quiser perder nenhum vídeo, nenhuma aula nova, clica no sininho e se certifique de que você vai ser avisado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, tá bom? Hoje, então, gente, a gente vai falar sobre os ossos dos membros inferiores. A gente já fez uma revisão geral sobre os ossos do membro superior e hoje a gente vai falar de membro inferior. Relembrando aí as divisões do esqueleto, né? A gente tem uma divisão funcional do esqueleto, onde o esqueleto que fica no centro do corpo é chamado de esqueleto axial e o esqueleto que fica nas extremidades, digamos assim, é chamado de esqueleto apendicular. No esqueleto axial, a gente tem crânio, coluna vertebral, costelas, sacro e cóccix. E no esqueleto apendicular, a gente tem os cíngulos ou cinturas, a gente tem o cíngulo do membro superior que a gente viu na aula passada, com os ossos do membro superior, e hoje a gente vai ver o cíngulo do membro inferior com os ossos do membro inferior. Tô fazendo questão de revisar essa introdução. Por quê? Porque aqui nesse programa ele vai trazer os ossos do cíngulo do membro inferior junto com o sacro, ok? Não que esteja errado, mas ele não fez essa divisão entre esqueleto axial e esqueleto apendicular e eu tô dividindo os conceitos só para não confundir aqui vocês, porque eu não vou abordar sacro, ok? Porque ele faz parte do esqueleto axial e não do esqueleto apendicular. Então, já dando uma olhada aqui geral, esse site aqui é o Anatomy App, onde a gente consegue ter essa visão tridimensional aqui dos ossos do esqueleto. E a gente vai começar falando sobre o cíngulo do membro superior, que tá aqui pintadinho em roxo. Então, ignorem o sacro aqui, tá bom? O sacro faz parte do esqueleto axial, isso a gente pode dar uma olhada em outra aula. Aqui, então, a gente tem o osso, que é chamado de osso do quadril, ou osso ilíaco. Então, nós temos dois ossos ilíacos. Aqui o ilíaco esquerdo e o ilíaco direito. O osso ilíaco, ele é separado, ele é formado por três ossos individuais. A gente vai dar uma olhadinha já em cada um desses ossos. O osso ilíaco, então, ele forma o que a gente chama de cíngulo do membro inferior. Os cíngulos são ossos que unem os ossos do membro, né? Que unem os membros ao esqueleto axial, ok? Antes de ir para os outros ossos aqui do membro inferior, vamos dar uma olhadinha nessa divisão que eu falei para vocês do osso ilíaco ou do osso do quadril. Aqui a gente consegue visualizar, então, uma metade do osso, ok? Aqui a gente tem uma cavidade, tá vendo, ó? Que é o acetábulo, que é onde se encaixa a cabeça do fêmur. E aí, então, eu falei para vocês que esse osso era separado em três outros ossos. A gente tem aqui, vou colocar uma vista frontal, a gente tem aqui esse osso maior, é o osso íleo, tá? Osso íleo. Esse osso mais anterior, que tá pintado em azul, é o osso pubis. Ele se une ao outro osso pubis aqui, do outro osso ilíaco, e aqui no meio a gente tem uma cartilagem, e aqui a gente tem a sínfise púbica. E aí, mais inferiormente, mais posteriormente, a gente tem o osso chamado isquio, que é o osso que tá lá no bumbum. Se você colocar a mão embaixo do bumbum, assim, sentado, dá uma balançadinha, você vai sentir uma pontinha de osso, vai ser a tuberosidade ou túber isquiático, que é essa região aqui do osso isquio, ok? Então, cada osso ilíaco vai ser composto por esses três ossos, o íleo, o isquio e o pubis. Reparem aqui
a critério de curiosidade, que cada um desses ossos vai ter vários detalhes aqui, várias proeminências ósseas que nós chamamos de acidentes ósseos. Então, para vocês terem uma ideia, todas essas partes pintadinhas e todas essas legendas que estão aparecendo aqui são apenas os acidentes ósseos do osso íleo. Então, a gente tem muito detalhe, várias especificidades sobre esse sistema, que é o sistema esquelético. A ideia dessa aula aqui não é ficar falando sobre esses detalhes, mas se você precisa desse conhecimento, dessa visão mais aprofundada do sistema esquelético, eu tenho um curso com aulas completinhas falando todos os acidentes ósseos e todos os detalhes sobre esse sistema. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo. No curso você vai ter videoaulas com software 3D mostrando os acidentes ósseos, videoaulas introdutórias também, abordando funções, classificação dos ossos, histologia, material texto com apostila, com ilustrações, com roteiro de acidentes ósseos e com mini atlas de anatomia do sistema esquelético, além também de ter certificado de conclusão, onde você pode usar aí como horas complementares para a sua faculdade e 2 anos de acesso ao curso. Se quiser saber mais sobre o curso, clica no link aqui embaixo, tá bom? Continuando então, a visão geral ali sobre os ossos do esqueleto, deixa eu voltar na primeira tela. Aliás, sobre os ossos do esqueleto do membro inferior, né, dos membros inferiores. Depois aqui do símbolo do membro inferior, a gente vai ter um osso único que a gente tem aqui na região da coxa, que é o osso fêmur. Aliás, é o maior osso do corpo, ok? Superiormente, o fêmur vai articular aqui com o ilíaco, né, no acetábulo, que é aquela cavidade, né, que eu falei para vocês. E inferiormente, a gente vai ter ele articulando com a tíbia e com esse ossinho aqui, ó, da região anterior do joelho. Essa daqui é a patela. A patela é o maior osso sesamoide que nós temos no nosso corpo. Lembrando que os sesamoides são ossos que ficam inseridos em tendões. Então, esse aqui é o maior osso sesamoide do corpo, que é chamado de patela, antiga rótula, né? Na perna, a gente vai ter 2 ossos. Um osso mais robusto aqui, né, e mais medial, levando em consideração a posição anatômica, que é a tíbia. E um osso mais fininho aqui, que fica mais lateral, que é a fíbula. Para lembrar, eu sempre passo o macete, a fíbula, né, começa com F, é fina e fica fora, né, fica lateral. Então, para lembrar, a fíbula é fina e fica fora. Depois, aqui dos ossos da perna, a gente vai ter finalmente os ossos do pé. E aqui eu vou para outra visão aqui também no programinha, para a gente conseguir visualizar melhor os ossos do pé. Aqui então a gente tem uma visão geral sobre os ossos do pé e seguindo a mesma lógica da mão. Aliás, se você ainda não assistiu a aula passada, onde eu revisei os ossos do membro superior, não deixa de assistir essa aula também depois dessa, ok? Então, seguindo a mesma lógica da mão, na mão lá a gente tinha os ossos do carpo, que eram os ossos mais proximais da mão. No pé a gente tem esses ossos que estão pintados aqui em azul. Esses são os ossos do tarso, que são os ossos mais proximais do pé. Vejam que a gente tem bastante ossinhos aqui, cada osso do tarso, né? Eles são chamados em conjunto de ossos do tarso, mas cada um deles tem um nome específico. Nessa aula aqui, não vou ficar especificando o osso de cada um, porque eu vou fazer uma aula posterior revisando todos esses ossos do pé, ok? Usando esse mesmo programinha. Por enquanto, basta saber que esses que estão em azulzinho aqui são os ossos do tarso. Depois dos ossos do tarso, a gente tem esses ossos pintados em roxinho aqui, que são chamados de metatarsos. Lembra, lá na mão a gente tinha os metacarpos. Aqui a gente tem os metatarsos. Todos eles são chamados de metatarso. Para identificar qual é qual, né, para diferenciar esses ossos, a gente vai enumerando de acordo com o dedo, né, que é alinhado com cada um deles. Então, aqui a gente tem o primeiro metatarso, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metatarso. Lembrando que a contagem começa sempre do dedo mais medial, que na mão a gente chama de polegar e aqui no pé a gente chama de hálux. Lembrando que esses ossos, os metatarsos, eles não são parte dos dedos, ok? Eles são partes ainda do pé.
O que a gente tem no dedo? Falange, que são esses que estão em rosinha. No primeiro dedo, igualzinho lá na mão, a gente tem apenas 2 falanges. Mais uma vez, todos esses rosinhas são chamados de falange. O que vai diferenciar uma da outra é o sobrenome. Aqui a gente vai fazer referência ao dedo em que elas se encontram e também a proximidade com a raiz do membro, com o membro em si. Então, a falange que fica mais perto do pé é a falange proximal. E a falange que fica mais distante é a falange distal. No hálux, aqui no primeiro dedo, a gente só tem 2, falange proximal e falange distal. Nos outros 4 dedos, a gente vai ter uma falange a mais. Além da falange proximal e da falange distal, a gente vai ter uma no meio, que é chamada de falange média. Então, aqui, ó, falange proximal, falange média e falange distal do segundo dedo, falange proximal, falange média e falange distal do terceiro dedo, falange proximal, média e distal do quarto dedo e falange proximal, média e distal do quinto dedo. Aqui no pé, a gente também tem esses ossinhos aqui pintados em laranja. Mas antes de falar sobre eles, eu quero avisar vocês que se você quiser ter acesso à apostila dessa aula aqui, com essas imagens, com as legendinhas todas em português e o conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês, você pode adquirir essa apostila no link aqui embaixo ou então se tornar um membro do canal na categoria Anatomista Entusiasta. Nessa categoria você tem acesso a todas as apostilas das aulas mais recentes do canal. Eu mando lá na aba Comunidade para vocês e você acessa de forma gratuita. Basta fazer a assinatura, que é R$ 4,99 por mês. Vale super a pena. Ok? Voltando aqui então para os ossos sesamoides, esses laranjinhas aqui são ossos sesamoides, assim como a patela. A diferença é que a patela é um osso grande, mas aqui a gente tem sesamoides pequenininhos, que são ossos que estão inseridos em tendões. Na aula de membro superior, a gente também viu que a gente pode encontrar sesamoides nas mãos também, ok? Vamos revisar então todos os ossos vistos nessa aula? Revisando então, os ossos vistos nessa aula aqui foram os ossos do cíngulo do membro inferior, formado aqui por 2 ossos ilíacos. O osso ilíaco, por sua vez, é separado em 3 outros ossos, que são o osso íleo, que é o mais superior, o pubis, que é o mais anterior, e o osso isquio, que é o mais inferior e posterior aqui. Esses ossos todos fazem parte do cíngulo do membro inferior, que une os ossos do membro inferior ao esqueleto axial. Na coxa, a gente tem o maior osso do corpo, que é o fêmur. Na região anterior do joelho, o maior sesamoide do corpo, que é a patela. Na perna, o osso medial é a tíbia e o osso mais lateral é a fíbula. Para revisar os pés, eu vou passar esse videozinho aqui, onde a gente consegue ter uma visualização de todos os ossos do pé. Os ossos mais proximais são os ossos do tarso. Esses aqui são os metatarsos e nos dedos nós temos as falanges. Falange proximal, falange média e falange distal, com exceção aqui do primeiro dedo, do hálux, onde a gente só tem a falange proximal e a falange distal. Muito legal esse videozinho, né? É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha, manda o seu comentário se você gostou da aula, se a aula te ajudou de alguma maneira ou se ficou alguma dúvida, eu posso tentar responder depois. Ah, se você tem algum colega que está estudando sistema esquelético, que precisa aprender esse conteúdo aqui para fazer alguma avaliação ou algum trabalho, seja um bom amigo e compartilhe essa aula aqui com ele. É só clicar aqui no botão compartilhar e aí você consegue enviar a aula pelo WhatsApp. Manda no grupo de WhatsApp aí dos seus amigos da faculdade para ajudar seus colegas a estudarem também, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.